vasto e implacável sertão do Piauí guarda um silêncio que incomoda. Sob o sol punitivo do Nordeste brasileiro, ergue-se um dos maiores e mais assustadores mistérios geológicos e arqueológicos do planeta. Escondido no meio da vegetação da Caatinga, existe um complexo monumental de pedras gigantescas, conhecido como o Parque Nacional de Sete Cidades. Mas o nome não é uma metáfora poética. O local é, literalmente, um aglomerado urbano de pedra. Quem caminha por entre esses colossos de rocha tem a nítida e arrepiante sensação de estar andando pelas ruínas de uma metrópole pós-apocalíptica. Existem ruas perfeitamente delineadas, praças amplas, arcos triunfais e estruturas que lembram impressionantemente castelos medievais. A história oficial, ensinada nas escolas e defendida por geólogos tradicionais, tem uma explicação pronta e inquestionável. Tudo isso é obra do acaso. Eles afirmam que o vento, a chuva e o tempo esculpiram essas rochas durante 190 milhões de anos. Segundo a ciência acadêmica, a perfeição geométrica de sete cidades é apenas uma ilusão de ótica, uma pareidolia da nossa mente tentando encontrar ordem no caos da natureza. Mas pesquisadores de arqueologia proibida dizem que essa explicação é uma ofensa à inteligência. Engenheiros e arquitetos que visitaram o local apontam que a erosão natural atua de forma caótica, desgastando as bordas e arredondando as formas de maneira irregular. No entanto, em sete cidades, encontramos ângulos retos perturbadores, muralhas alinhadas e quarteirões divididos de forma quase matemática. Mas a verdadeira quebra da narrativa oficial, o detalhe que aterroriza os especialistas independentes, não está no formato das pedras, mas na composição química da sua superfície. Ao analisar os paredões rochosos do Piauí de perto, ufólogos, como o famoso Erich von Däniken, e defensores da teoria dos antigos astronautas notaram uma anomalia assustadora. As pedras apresentam sinais claros de vitrificação. Vitrificação é um processo físico extremo. Para transformar rocha sólida em uma crosta lisa e brilhante, semelhante a vidro derretido, é necessário submetê-la a uma temperatura absurdamente alta, superior a 2000 graus Celsius, em questão de segundos. Um incêndio florestal ou uma fogueira de tribos indígenas antigas mal atinge os 800 graus. A lava de um vulcão comum chega a 1200 graus. Nada na natureza normal do Piauí poderia gerar o calor instantâneo necessário para derreter aquelas montanhas de pedra. Para a física e a engenharia modernas, a única forma de gerar um flash de calor repentino de 2000 graus capaz de vitrificar rochas em larga escala, é através de uma detonação atômica, uma arma de plasma ou o impacto direto de um meteoro. É aqui que o mistério do Brasil se conecta diretamente com outras anomalias sombrias ao redor do mundo. As pedras derretidas de sete cidades são incrivelmente parecidas com as ruínas vitrificadas encontradas em Mohenjo-Daro, no Paquistão, e no Vale do Rio Jordão. Textos antigos, como o épico indiano Mahabharata, descrevem guerras nos céus usando o Brahmastra, uma arma que brilhava como 10.000 sóis e derretia montanhas, reduzindo exércitos inteiros a cinzas em um piscar de olhos. A Bíblia relata um evento idêntico em Gênesis, com a destruição de Sodoma e Gomorra por fogo e enxofre caídos dos céus, uma punição divina que vaporizou as cidades e deixou o solo estéril por milênios. A teoria aterrorizante que a ciência tradicional tenta sufocar a todo custo é que sete cidades não foi esculpida pelo vento lento. Ela foi aniquilada. O local seria uma metrópole antiquíssima, lar de uma civilização avançada que sofreu um ataque com armas de destruição em massa. O fogo dos deuses teria varrido a região do Piauí há milhares de anos, evaporando rios
dizimando a população em frações de segundo e derretendo os grandiosos edifícios até sobrarem apenas os escombros deformados e vitrificados que vemos hoje. O formato atual e bizarro das rochas seria o resultado da pedra derretida escorrendo como cera quente e resfriando rapidamente após a mega explosão, criando a ilusão de que a água e o vento modelaram aquelas estruturas. E a evidência física de que humanos testemunharam algo inimaginável ali está cravada na própria rocha. Em meio aos escombros petrificados de 7 cidades, existem milhares de pinturas rupestres misteriosas, pintadas com uma tinta vermelha que a ciência não consegue apagar. Mas essas pinturas não retratam apenas caçadas simples ou animais da região. Elas mostram símbolos astronômicos altamente complexos, formas geométricas inexplicáveis e figuras humanoides usando o que parecem ser escafandros ou capacetes com halos de luz. Algumas gravuras lembram impressionantemente o formato de naves aéreas, engrenagens e até mesmo o icônico cogumelo atômico, que se forma após uma grande detonação de alta energia de separação atômica. Para os teóricos da arqueologia proibida, esses desenhos não são arte primitiva aleatória, são o registro visual e desesperado dos sobreviventes. O diário final de homens e mulheres traumatizados que tentavam deixar um aviso para o futuro sobre o dia em que o céu pegou fogo. As lendas dos povos indígenas da região confirmam esse trauma ancestral. Diversas tribos do Nordeste possuem mitos orais sobre uma cidade dos deuses que foi castigada por um trovão de luz ensurdecedor que transformou o dia em noite e ferveu a terra. Por que então as universidades e os institutos de arqueologia recusam-se a investigar as anomalias térmicas e a vitrificação profunda das rochas do Piauí com equipamentos de ponta? A resposta é o medo do colapso do paradigma histórico. Admitir que uma cidade gigantesca no Brasil foi destruída por calor extremo há 10 mil anos significa aceitar que a humanidade possuía ou foi atacada por tecnologia de plasma nuclear muito antes da nossa era moderna existir. Isso destruiria completamente a linha do tempo evolutiva que coloca o homem primitivo apenas como um ignorante habitante de cavernas com lanças de pedra, forçando a academia a reescrever absolutamente todos os livros de história. Por isso, é muito mais seguro, barato e conveniente para a ciência tradicional culpar a chuva e o vento, tratando as ruínas titânicas e derretidas de 7 cidades como um mero capricho exótico da erosão natural para atrair turistas. Mas o silêncio de 7 cidades é um silêncio que oprime. Quem caminha entre a Pedra da Tartaruga ou o majestoso Arco do Triunfo do parque sente o eco invisível de um passado que foi brutalmente silenciado e apagado pelo fogo absoluto. Hoje, os visitantes passeiam sorridentes entre os blocos de pedras gigantes, tirando fotos sem saber que podem estar pisando no Ground Zero pré-histórico, o epicentro de uma catástrofe que mudou a face da América do Sul. 7 cidades é, no fundo, um monumento fúnebre à arrogância humana e cósmica. Um lembrete visual de que civilizações grandiosas podem ascender a níveis inimagináveis, apenas para serem reduzidas à rocha derretida em um único flash de luz cega. O vento continua soprando seco no sertão do Piauí, tentando varrer as últimas pinturas vermelhas. Mas as muralhas vitrificadas permanecem de pé, como testemunhas imortais de que o fim do mundo já visitou o Brasil e deixou suas cicatrizes de vidro marcadas para sempre.